Exatamente, Uribe, foi assim que ele se elegeu, né? Falando muito sobre promessas econômicas, dizendo que iria lutar contra a inflação, e agora a gente está vendo essa agenda de Donald Trump contra qualquer tipo de programa de inclusão, de diversidade. Ele, inclusive, já ordenou que todos os servidores federais de departamentos ligados a programas de inclusão e diversidade fossem afastados, fossem colocados em licença administrativa, e agora deve decretar mais uma dessas ordens, proibindo, então, as pessoas transgênero de servirem no exército aqui dos Estados Unidos. Como você disse, Uribe, Trump já tinha adotado essa medida em 2017, então essa proibição já existia. Depois, em 2021, quando Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele derrubou essa proibição, e poucas horas depois, na verdade, de ter assumido o governo americano pela segunda vez, Donald Trump assinou uma daquelas ordens derrubando essa medida de Joe Biden, ou seja, voltando a proibir as pessoas trans de servirem no exército americano. Só que agora, na ordem que ele deve assinar hoje, ele deve ir além, deve falar também sobre pronomes de identidade de gênero, deve falar mais sobre essa questão específica das pessoas trans no exército. E o que diz o governo Trump é que as exigências físicas e mentais para que alguém sirva no exército não são atendidas por pessoas transgênero. Então, essas pessoas não podem servir no exército. Lembrando, né, Uribe, que quem assumiu agora o comando do Pentágono, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, é Pete Hegseth, um veterano do exército, que já falou, inclusive, contra mulheres no exército, prometeu mudar toda a forma do exército americano. Então, essas ordens de Donald Trump vão muito nesse sentido também, de mudar a forma do exército conforme o que pensa Pete Hegseth, né, que é muito alinhado com Donald Trump. Aliás, um nome que quase não foi confirmado pelo Senado, justamente por causa desse tipo de posicionamento aqui nos Estados Unidos, mas o nome de Pete Hegseth acabou sendo confirmado porque J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, como presidente do Senado, desempatou ali a coisa. Então, Pete Hegseth foi nomeado, mas quase não foi, né? Quase não foi confirmado. E aí agora, então, esse secretário de Defesa dos Estados Unidos, junto com Donald Trump, prometem mudar o exército americano, mudar a forma do exército americano e proibir pessoas transgênero de participarem, de servirem no exército. Faz parte dessa mudança. Lá atrás, em 2017, quando Trump implementou uma medida assim, a medida tinha algumas exceções, caso a caso. Não se sabe se isso vai acontecer mais uma vez. A gente espera para saber exatamente o que vai ter nessa ordem executiva, mas não é só isso, né, Uribe? Como eu disse, qualquer tipo de programa de inclusão, de diversidade está sendo barrado aqui nos Estados Unidos. Isso vai acontecer também no Exército. Donald Trump também deve assinar uma ordem falando sobre isso hoje, além de permitir a volta de pessoas que não tinham sido vacinadas por Covid-19, permitir que elas voltem recebendo o salário que recebiam antes, recebendo ali pagamentos, enfim, isso também deve acontecer nesse dia de hoje. Então, várias medidas sobre o exército americano, Uribe.